Olá, pessoal, sejam bem-vidas e bem-vindas ao Contrasfluxo. Estamos aqui hoje para fazer uma reflexão sobre pós-venção ao suicídio. Um termo relativamente novo aí na psicologia, nas discussões em saúde. Mas com esse episódio aí vocês já vão poder entrar por dentro aí desse assunto. Vamos nessa? Bom, vou pedir para vocês curtirem aí, comentarem, compartilharem com quem vocês acham que esse episódio pode ser importante. Eu sou Cristiane Martins e estou aqui com uma convidada super especial para mim, a psicóloga e professora Camila Bonfim. Foi minha professora durante a graduação e minha orientadora de pesquisa, que inclusive foi premiada agora, né, recentemente, aí uma ótima novidade pra gente. Nós entramos aí no top 3 em Ciências Humanas da UNEB e fica à vontade, Camila, para se apresentar aí. Bom, primeiro agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui. Eu sou Camila, sou psicóloga, minha primeira identidade aí, né, mas também professora de psicologia da Universidade do Estado da Bahia. Fiz doutorado, né, na área de saúde coletiva pela UFBA e tenho realizado pós-doutorado também em saúde mental pelo SIDAX Fiocruz. Hoje estou aqui na condição de diálogo, né, com Cristiane, que foi minha orientanda de pesquisa no nosso querido GECUID, o grupo de estudos multirreferenciais do cuidado da UNEB, um grupo que é muito importante para a gente e que tem possibilitado pesquisas tão interessantes como a que Cristiane fez e que foi premiadíssima aí. Então é isso, Cris. Vamos lá, vamos conversar. Não, vamos nessa. E olha que resultado interessante que a gente pode trazer aqui pro pessoal. A gente concluiu que familiares de vítimas por suicídio têm um risco maior de apresentar comportamento suicida do que não familiares. Acho que é importante também destacar que, além disso, essa pesquisa ela foi realizada com usuários e usuárias de unidades básicas de saúde, unidade de saúde da família aqui de Salvador. Portanto, não estávamos abordando qualquer público, né? Público SUS-dependente, com questões de vulnerabilidade social. É importante falar que um processo de perda, né, por situação de suicídio, isso vai afetar as pessoas de diferentes maneiras, né? A gente tem esse dado de que depois de um evento como esse, um evento grave, que é um grave problema de saúde pública, que tem matado 700 mil pessoas no mundo, né? Em torno de 4 a 5 pessoas têm sido afetadas ao redor desta pessoa. Então, é muito importante pensar no cuidado de quem fica, o chamado sobrevivente enlutado. Né? E a gente foi entendendo aí com a pesquisa de Cristiane que, obviamente, que a perda por suicídio afetou tanto familiares quanto não familiares, mas a gente identificou ali, de alguma maneira, uma maior frequência do que a gente chamou de comportamento suicida, que talvez Cristiane possa depois explicar um pouco melhor também. A gente identificou ali que se talvez a gente fizesse essa pesquisa com uma escala maior, né, usando ali parâmetros estatísticos, amostras probabilísticas, como a gente chama em estatística, possivelmente a gente iria encontrar ali um resultado bem grave, né, para essa população que é importante lembrar que não só estava vulnerabilizada pela situação da perda do suicídio, mas também pelo fato de viver toda a condição socioeconômica que a gente sabe que está implicada nessa população SUS-dependente. E Camila trouxe aqui um tema muito importante quando a gente fala de pós-venção, que é os sobreviventes enlutados, né? Que foi o foco aí do nosso trabalho. E quando a gente fala de pós-venção, a gente está falando de sobreviventes enlutados, né? O que são os sobreviventes enlutados? São pessoas que estão ali ao redor da pessoa vítima de suicídio, né, cometeu de fato uma pessoa tentante. Então, pode ser, sim, um primo, né, um amigo, um familiar, mas pode ser também um vizinho, um colega de trabalho, né? Então, realmente são pessoas que estão ali próximas a essa pessoa. E Camila comentou também com relação ao comportamento suicida, que foi uma questão muito importante a gente traçar essa pesquisa, que nós fizemos essa divisão, né, que é uma divisão que nós encontramos na literatura de ideação, planejamento e tentativa. Inclusive, a gente tem dados interessantes também com essa pesquisa. No que tange ao planejamento e a tentativa, a gente encontrou maior concordância com relação aos familiares, que esse é o primeiro ponto que eu trouxe aqui quando a gente iniciou o episódio. Mas a gente encontrou também a questão da ideação com maior frequência para os não familiares. E aí eu trago uma certa problematização aqui para a gente pensar, né, sobre o vínculo. A gente está falando aqui de familiares e não familiares, que foi a forma como a gente dividiu a pesquisa, mas esse vínculo, ele precisa ser analisado. Assim, quem é essa rede de apoio que está ao redor dessa pessoa, né? Porque não necessariamente a família será o laço mais fortalecido ou o laço mais vinculado daquela pessoa, né? Qual que você acha, assim, que é a importância do vínculo, né, para a gente analisar esse sobrevivente? Eu queria destacar, antes de falar do vínculo, da questão do comportamento suicida, né, da importância da gente, enquanto um profissional de saúde,
estar atento a sinais e que podem levar essa pessoa a ir ao ato propriamente dito, né, do suicídio. E o familiar, a pessoa que está próxima, ela tem um risco aumentado. Isso já está bem evidenciado na literatura, já existem pesquisas, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, que mostram que efetivamente o familiar, que é o que está mais próximo, ele tende a, após o evento do suicídio, se sentir mais culpado, muitas vezes acha que ele mesmo, né, é responsável por não ter visto, não ter observado. Então, isso acaba trazendo, sim, um risco aumentado em função dessa proximidade do vínculo. Mas, como você colocou, né, Cris, a gente sabe muito bem que a família nem sempre é o esteio mais seguro, de vínculo mais estabelecido que a pessoa tem. Às vezes, a família é a fonte de sofrimento, né? E a gente precisa pensar isso em diferentes recortes. Pensar aí o que isso vai ter a ver com a raça dessa pessoa, o gênero dessa pessoa, a sexualidade dessa pessoa. Então, todas essas questões atravessam, né? Que são questões bem caras para o nosso grupo de pesquisa. A gente tem falado muito sobre interseccionalidade, ou seja, o quanto que essas características vão atravessar esse sofrimento psíquico. Mas para o familiar, a gente identifica isso, esse carregar de pensamentos, sentimentos que trazem, sim, um risco mais aumentado para que esta pessoa, ela venha a também tentar o suicídio e também ir ao ato do suicídio propriamente dito, né? Isso, perfeito. Uma questão também é que o suicídio é uma temática delicada. A gente vem aos poucos aí trabalhando, eu acho que a psicologia de uma maneira geral, né, o trabalho que a gente tem feito, a gente tem desconstruído esse assunto, aos poucos ele tá acontecendo mais, as pessoas estão procurando saber mais sobre isso, mas foram desafios que a gente encontrou até durante o próprio desenvolvimento da pesquisa, assim, com relação a chegar nas pessoas e trabalhar essa temática, né, porque é difícil. Você mesmo trouxe sentimentos, né, que pairam ali sobre essas pessoas e que a gente encontrou muito também na literatura, né, então, para além da tristeza, culpa, vergonha, e se eu tivesse feito isso, né, se tivesse sido de outra maneira, então, são sentimentos que estão pairando ali, né, sobre esses sobreviventes. Então, que fatores de risco, assim, a gente pode pensar e de proteção para essas pessoas que seguem a vida depois de algo tão impactante, né? Primeiro que é importante que essa pessoa que perde alguém devido a uma situação de suicídio, é preciso que essa pessoa ela tenha uma atenção, né? E a gente precisa respeitar o tempo dela também. Nem todo mundo está aberto a falar sobre o que está sentindo logo após um evento trágico. A gente vê isso também nas situações de emergências e desastres, que as pessoas entendem que ali, olha, nem sempre a pessoa está disponível, à vontade para falar. E agora, como vai ser sua vida depois disso? Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, respeitar esse espaço, mas, ao mesmo tempo, essa rede de apoio, onde essas pessoas estão, são os sobreviventes enlutados, essa rede de apoio ela vai ser muito importante para que essa pessoa seja seguida, acompanhada. Então, esses fatores de risco que vão permear aí estão muito relacionados a isso, ao apoio que essa pessoa tem, ou o quanto que esse contexto onde ela está inserida possibilita ela ter esse cuidado posterior, o quanto que ela tem acesso a essa rede de cuidados, como no nosso caso, né, a rede de atenção psicossocial, a gente vai ter aí desde as unidades básicas, os CAPs, enfim, os espaços onde ela possa, né, falar sobre isso de uma maneira segura, confortável, e ao mesmo tempo pensar que se ela tem essa chance de ter esse acompanhamento posterior e frequentar, por exemplo, um grupo de convivência num espaço com uma atenção básica ou dentro de um CAPS, ou até mesmo o próprio CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, tem também um programa de acompanhamento das pessoas que são sobreviventes enlutados, e isso diminui muito a chance dela também tentar, em função desses sentimentos, pensamentos que muitas vezes acompanham essas pessoas depois que elas perdem alguém em função dessa situação do suicídio. Então, é muito importante ter essa rede de alerta próximo. Então, eu diria que essa rede de atenção e cuidado, tanto do ponto de vista pessoal, individual, como também do ponto de vista de políticas públicas, né? Esses são fatores que podem auxiliar essas pessoas a terem um melhor cuidado e não virem ser vítimas de suicídio também. Perfeito. E a gente observa muito essas ações que a gente pode conferir como ações de pós-venção, ações e estratégias voltadas para esses sobreviventes. Algo que a gente observou também bastante é que muitas dessas ações, elas são feitas por psicólogos também, né? Iniciativa própria aqui, no caso, a Camila trouxe um debate social que é muito importante, né? Que a gente está falando aqui sobre SUS, né? Sobre comunidade, sobre o quanto esse suporte em saúde deve ter uma base de caráter territorial,
territorial, né, para atender a comunidade que está ali. Mas, em contrapartida, a gente observa esse movimento também por parte de psicólogos, né? E aí eu aproveito o momento para deixar uma recomendação para quem está assistindo a gente, que são os textos da Karina Fukumitsu. Inclusive, foi uma referência para a gente durante a elaboração do trabalho, que é psicóloga, doutora, suicidologista, né, aqui do Brasil, e ela justamente debate sobre pós-venção, público livre e todo, então acho que é bem interessante. E ela tem um grupo de apoio, inclusive, para pessoas que passaram por luto devido ao suicídio, né, de pessoas próximas aí, justamente sobreviventes. Então, acho que é bastante interessante aí do pessoal acompanhar. Uma outra questão que eu acho importante a gente debater é com relação à influência social, né, desse fenômeno que você já trouxe aí bastante, né, mas que é importante a gente colocar aqui, que é preciso, de fato, que as discussões em psicologia, que a psicologia ultrapasse, né, supere essas noções individualistas de pensar o fenômeno do suicídio como algo puramente do sujeito, puramente individual e que é daquela pessoa. A gente precisa estar ultrapassando isso e essa discussão. Então, esse imaginário social, ele de fato, ele repercute ali por parte, né, desse fenômeno, de que é algo puramente do indivíduo. Então, como é que a gente pode pensar o social dentro dessa temática do suicídio? Pensando em sistema público de saúde, pensando nessas categorias importantes que atravessam esse fenômeno, qual a influência que a gente pode achar, tanto nesses atravessamentos, quanto até na nossa assistência, né, e no trabalho do psicólogo. Eu considero esse um ponto bem importante para a gente demarcar aqui, de que o suicídio não é uma questão individual, de que não é o sujeito que se coloca nessa posição por ele mesmo, né? De que a resposta está dentro da própria cabeça. Não. Como muitas questões na área de saúde, a gente sabe que são multideterminadas. Então, vão ter aspectos psicológicos, até genéticos, quem sabe, né? A gente tem pesquisas também nesse sentido. Mas eu acho que é muito importante a gente entender o que há de aspecto social. E social eu não falo só no nível individual da família, né? O que tá mais próximo. Mas do ponto de vista da estruturação dessa sociedade que vai produzir esse sofrimento psíquico também. E que vai ali possibilitar que esse sujeito tenha um melhor enfrentamento ou não de qualquer sofrimento que ele possa ter. Então também há uma questão relacionada ao surgimento dessa questão, né? Que não pode ser resumida a isso. Mas, acima de tudo, como enfrentar essa questão. Que, sim, é importante esse acompanhamento também psicoterápico, que é isso que você destacou, do papel do psicólogo, e tem sido, a gente viu na literatura que tem sido muito relacionado a coisas individuais dos profissionais, e não como políticas públicas, né? Você foi para dentro da unidade básica, você perguntou a essas pessoas se elas tinham sido atendidas por psicólogos, e elas, somente 10 tinham sido atendidas, de 31, né? Então, e claro que dentro das unidades básicas, a gente espera que haja um acompanhamento multiprofissional, né? Mas o psicólogo, enquanto profissional de saúde mental, teria muito a contribuir nisso. Mas, muitas vezes, o que a gente vê não são estratégias relacionadas, né, a políticas públicas, mas muito mais relacionadas a iniciativas individuais desses profissionais. Perfeito. Então, é muito importante frisar isso, que a gente já tem muitas evidências na literatura do quanto que o enfrentamento ao suicídio também perpassa por políticas públicas. A gente tem uma política de prevenção ao suicídio e automutilação que foi promulgada aí em 2019, mas ela por si só não dá conta, né? E não tem dado conta mesmo de ser implementada dentro do próprio SUS. E isso a gente vai ver de forma muito isolada, muito individual. E é importante acompanhar essa política pública. Mas eu destaco também outra política, né? Nos estudos que são realizados lá no SIDAX, da Fiocruz, mostram que, por exemplo, pessoas que receberam Bolsa Família, né? Elas tiveram um risco diminuído de morrer por suicídio. Então, isso mostra a importância de entender esse fenômeno de uma forma mais multifatorial, global, que não só resumir, né, aqui o próprio indivíduo é responsabilizado por isso, mas de que sim, políticas, por exemplo, que nem tinham como objetivo, né, resolver esta questão de saúde, acabou trazendo repercussões, porque a gente sabe que a questão financeira é um fator que está relacionado ao maior estresse financeiro e que traz outras vulnerabilidades como violência e que estão associadas ali na causalidade também
do suicídio. Então, muito importante a gente ter essa compreensão mais global do fenômeno, né? E não atribuir ao indivíduo e nem o cuidado, né? Que é só a responsabilidade dele buscar, mas que também deve ser colocado como uma política pública. Uhum. E o potencial, assim, que esses determinantes sociais têm para esse fenômeno, assim, como você falou, da questão financeira, né? Essas políticas públicas, elas estão aí para trazer qualidade de vida. A gente tem que pensar no financeiro, a gente tem que pensar na saúde, né? Em todos esses sentidos, pensando no sujeito que é multi, né? Que é global, de fato, como você mesma trouxe. Eu queria colocar aqui também, né, uma experiência minha. No caso, a gente está falando de SUS, nossa pesquisa foi no SUS, diretamente na atenção básica, mas eu fiquei também um tempo no hospital. Fiquei durante 1 ano estagiando no hospital público aqui de Salvador. E, de fato, assim, falando especificamente no tempo que eu fiquei na pediatria, casos de adolescentes que chegavam no que tangia ao suicídio, tentativas de suicídio e tal, a gente percebia o quanto esses acompanhantes, eles demandavam, assim, do trabalho psicológico, né? E aí, foi uma época que eu fiquei fazendo muita relação da minha pesquisa com o que eu estava vivendo, né? Com a pós-venção do que estava acontecendo ali, né? E aí, falando sobre os níveis diferentes, né? Do SUS que a gente tem aí, os níveis de atenção, como você acha, assim, Camila, que o trabalho do psicólogo, ele pode atingir, pensando uma pós-venção, nesses níveis de atenção, sabe? Quais seriam as especificidades para cada nível? Uma coisa que eu percebia muito no atendimento hospitalar era que nem sempre a gente conseguia dar a continuidade, ou melhor, a profundidade que a gente queria dar, né? Justamente pelo tempo de permanência da internação, enfim, da demanda específica. Mas como é que você percebe isso, assim? O SUS, ele é estruturado em pelo menos 3 níveis, né? O nível terciário, que a gente inclui aí, por exemplo, os hospitais, onde você fez estágio. A gente tem o nível secundário, que envolveria ali os ambulatórios, né? E o nível primário, em que a gente espera que 80% dos problemas de saúde sejam resolvidos. Então, assim, o principal, se a gente for pensar assim, hierarquicamente, qual deveria ser o principal foco? Certamente na atenção primária. E o que a gente vê muitas vezes? A temática do suicídio ser tratada apenas no Setembro Amarelo. Isso. Que é importante? É importante, eu não estou dizendo que não é importante. Mas o que a gente coloca aqui é que essas campanhas que resumem, muitas vezes, uma temática a um mês, acabam concentrando aquilo em apenas um mês, e como se o resto do ano a gente não precisasse tratar sobre isso. Então, é importante falar sobre suicídio e aí ter ações específicas relacionadas à prevenção do suicídio em escolas, né, no próprio posto de saúde, né, no postinho, como a gente vê que eles chamavam, né, postinho. Quando as pessoas vão ali para tratar de outras questões de saúde, né, essa temática ela tem que ser colocada e essa atenção, essa pessoa que é o sobrevivente enlutado, ele ficou invisível. Invisíveis. Né? E do ponto de vista aí da atenção secundária e terciária, a gente pensaria, no caso da secundária, esse encaminhamento posterior para esse cuidado, no caso dessa pessoa que necessite, né, de um acompanhamento mais individual, né, em que, portanto, não seja possível de ser resolvido ali na atenção primária, com atividades de grupo, né, com atividades relacionadas à prevenção, então que ela seja encaminhada para um cuidado mais especializado, que é o que se espera da atenção secundária. E a atenção terciária a gente vai viver, são as pessoas que de fato já tentaram. Já chegam. E aí a importância de que essa seja o mínimo, né? De que, portanto, seja a menor proporção. Porque a gente não quer que essas pessoas cheguem lá. Se o trabalho de base de prevenção for feito, a gente não vai ter essas pessoas lá. Mas, enquanto na atenção terciária, eu acho que a principal questão que a gente precisa discutir é que esse profissional, ele precisa de capacitação. Muitas vezes, esse médico, esse enfermeiro, esse fisioterapeuta, enfim, todos os profissionais que estão ali, muitas vezes, na linha de frente, não tratam dessas questões, né, e dessa preocupação do depois, como você falou. Ou às vezes chamam o psicólogo, ou às vezes nem tangenciam isso. Então, não existem muitas vezes protocolos estruturados dentro dos hospitais para, chegou uma pessoa que tentou suicídio, o que a gente tem que fazer depois disso? Então, esse acompanhamento, observar esse segmento, né? Que, obviamente, ali é uma emergência, mas esse segmento, ele precisa ser dado, essa rede de apoio, ela precisa acontecer. E que, muitas vezes, dentro do contexto, principalmente do hospital público, se torna um grande desafio, até porque a rede de atenção psicossocial, ela é muito fragilizada por diversas questões, por estar sobrecarregada, né, por ter ali outras questões que atravessam, né, o contexto do SUS, mas ela é importante enquanto a política pública. Então, também precisam haver, né, essas orientações dos profissionais para que haja esse encaminhamento, esse segmento, para que essa pessoa que tentou e a que está no entorno, né,
não é só para quem tentou, mas para quem está no entorno do sobrevivente enlutado, ele também seja acompanhado. Isso, inclusive, está nessa política de prevenção ao suicídio e de automutilação. De que o familiar, né, essa pessoa que está próxima, ela também precisa ser cuidada. Então, a gente precisa colocar isso em prática. Perfeito. E o fato também de que a pós-venção que a gente traz aqui, apesar de ser um termo novo que as pessoas estão conhecendo aos poucos aí, a pós-venção é um tipo de prevenção, né? Isso precisa ser colocado. A pós-venção é um tipo de prevenção para sobreviventes, para essas pessoas, e que a gente precisa olhar também com muito cuidado, pensando aí na sua saúde, no seu bem-estar emocional, que é o nosso principal objetivo, assim, também, né? Falando enquanto psicologia, né? Eu acho que primeiro falar importante que qualquer pessoa que esteja em alguma situação, que está pensando sobre isso, que busque ajuda, primeira coisa é isso, né? Quando a gente fala da temática de suicídio, o silêncio é muito comum, as pessoas não querem falar sobre isso como se isso provocasse. Não é bem por aí, né, que a gente vai fazer essa discussão. Mas se você está, né, ou tem alguém que você conhece, então busque apoiar essa pessoa, dar ajuda a essa pessoa, encaminhar ela, né, para a rede de atenção psicossocial, para que ela possa ser cuidada, ouvida, escutada. Então, é muito importante a gente fazer isso. E destacar também, né? Acho que como mensagem final, entender que o suicídio e a pós-venção, né? Que esse cuidado das pessoas que estão sobreviventes e lutados, né? Não se resume apenas a esse indivíduo. A gente precisa entender esse aspecto mais contextual, entender a importância de políticas públicas para dar conta dessa questão, para que a gente não venha responsabilizar apenas o indivíduo e ter, de fato, um cuidado integralizado, que, de fato, leve em consideração todas as questões que aquela pessoa traz. Acho que, basicamente, seria isso. Perfeito. E as redes para contato, Camila, onde é que as pessoas podem te encontrar, falar contigo? A psicóloga aqui não é muito de redes profissionais. Eu gostaria de indicar nosso Instagram do grupo de pesquisa, né, que é o GECUD. Então, vocês podem procurar lá GECUD, G-E-C-U-I-D, né? GECUD, que é o grupo de estudos multirreferenciais do cuidado. Lá vocês podem seguir nossas publicações, né? A gente também tem um canal no YouTube. E aí a gente pode conversar por lá, porque eu não tenho um Instagram profissional, né? É isso. Então, é isso aí, pessoal. Queria agradecer enormemente a Camila. É um prazer estar aqui. Queria agradecer ao Contrasfluxos, a produtora R5. Foi um prazer estar aqui com vocês. E curtam, compartilhem, viu, gente? Comentem muito quem gostou aqui do vídeo. E é isso. Obrigada. Obrigada.